Olá, pessoal. Aqui voltamos com mais uma pergunta, a pergunta número 2 da professora Maria Alice. E ela diz assim: gostaria de uma orientação a respeito em relação à questão prática. Observo que numa primeira aula de yoga, algumas pessoas não conseguem ter a consciência corporal, a atenção devida ao próprio corpo, na realização das posturas, e isso persiste algumas vezes. Qual o cuidado que preciso ter com a técnica para levar o aluno a essa consciência? Às vezes faço uma demonstração da postura antes de conduzir, mas observo que existem algumas dificuldades na autopercepção. Obrigado. Pronto, essa é uma pergunta. Maravilhosa pergunta. E a gente precisa pensar uma coisa assim: qual é a função de um professor de yoga? Ensinar. E qual o papel de um aluno no início do aprendizado? É um iniciante. Então seria praticamente impossível que nas primeiras aulas nós tivéssemos o comportamento de um aluno experiente. Então nós precisamos lidar com essas dificuldades que são naturais. Então, o aluno, ele não vai ter o ritmo ainda preciso para se praticar yoga. Ele não vai ter o conforto, tanto conforto inicialmente para fechar os olhos, muitas vezes. Ele não vai ter a precisão na aplicação do esforço durante um asana. E isso, Maria Alice, é absolutamente natural. E nós existimos para isso. Para quê? Com muita paciência e através de múltiplas estratégias didáticas, a gente consiga fazer com que esse aluno perceba uma faixa média coerente com a aplicação dos exercícios, com o uso dos exercícios. Então, primeiro, entender isso como absolutamente natural. Agora, o que que a gente pode fazer para talvez antecipar, entre aspas, né, de acordo com as características dos diversos alunos? Porque, veja bem, se você tem um aluno que tem um transtorno de ansiedade, por exemplo, é claro que esse aluno vai levar mais tempo para entender o parar de mexer, né? Ele tem um estímulo normalmente maior, não é isso? Se você tem um aluno com um pequeno déficit de cognição, esse aluno também poderá demorar um pouquinho mais de tempo para entender. Mas, de uma forma geral, o que nós podemos fazer para antecipar essas respostas é desenvolver estratégias na nossa locução ou na apresentação que possam fazer essa compreensão se tornar mais precisa por parte do aluno. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas nesse sentido, né? Então, vou dar alguns exemplos, não vou me estender tanto, mas vou dar alguns exemplos. Primeiro, a precisão na condução oral. Demonstrar é uma possibilidade, mas no yoga, voltado para a interiorização, demonstrar tira o tempo de interiorização do aluno. Porém, se você desenvolver a excelência na narrativa, isso é bastante importante. E mesmo numa narrativa excelente, você precisa monitorar a sala através da locução e observar quando essa narrativa, mesmo perfeita, entre aspas, ela não cumpre o objetivo, a gente precisa fazer o reparo da instrução de uma outra forma, através de uma linguagem que o aluno realmente perceba. Outra coisa interessante é dar o reforço positivo, ou seja, se você percebe um aluno que tem um ritmo rápido, um ritmo mais veloz para elevar um braço, e você percebe que não deve ser assim, então você vai dizer para ele: fulano, fulana, experimente levantar um pouco mais devagar, porque essa pessoa não tem obrigação de saber qual é o ritmo adequado para a prática. Quem tem essa obrigação somos nós, né, professores. Então, quando esse aluno levanta pela segunda vez um pouco mais devagar, e você dá o reforço positivo, joia fulana, joia fulano, bem melhor dessa forma. E aí a pessoa começa a entender, ah, entendi, é mais ou menos assim que se deve praticar yoga. Então existem várias maneiras de se fazer isso, e isso é absolutamente normal. Persista, continue e sempre estimule a introspecção, porque isso é muito potente e é também um antecipador de resultados. Tá bom? Namastê.